Olá, 12 de junho de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui no Bom Dia Maranhão. Empresa maranhense de gás natural volta a distribuir o produto em sua capacidade máxima. Tudo pronto para o São João de Todos 2018. Aqui no estúdio do Bom Dia, o secretário Diego Galdino dá os detalhes da festa, que terá várias atrações a partir de sexta-feira. Em Imperatriz, IBGE divulga dados do censo agropecuário na região. Abertos Jogos Escolares de Codó. No estúdio também nós vamos falar sobre saúde, entender por que o Maranhão lidera casos de câncer de pênis no Brasil e no mundo. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pela audiência, você aqui na capital, em vários bairros da cidade também, no interior do estado, de ponta a ponta, você em Imperatriz, você em Caxias, em Balsas. Obrigado pela audiência aqui na TV Difusora. A partir de agora nós vamos atualizar você com as principais notícias do dia, na velocidade que você precisa para começar bem esta terça-feira. Olha, a produção de gás natural no Maranhão pode ser uma importante alternativa para a crise provocada no abastecimento de combustíveis fósseis, que acabou desencadeando a greve dos caminhoneiros do mês passado. O estado é o segundo maior produtor de gás natural em terra do país e a Gasmar, que é a empresa maranhense de gás natural, está com a produção máxima, já está com a distribuição máxima a partir desse mês. O Maranhão é o segundo maior produtor de gás natural do Brasil, do tipo onshore, o gás metano. Fica atrás somente do estado do Amazonas. A produção do combustível começou em 2013, mas desde fevereiro desse ano estava suspenso. Agora volta com capacidade máxima. Nós passamos 3 meses, que normalmente são 3 meses que a gente chama período úmido, chuvoso, onde essa produção ela diminui bastante ou ela até zera, né? E é um período também que a gente aproveita para fazer manutenção em todo o complexo, todas as empresas que fazem parte do complexo lá de Santo Antônio dos Lopes, a Eletrobras, a Eneva, a Gasmar. Mas agora em junho nós já voltamos a operar aí com a força máxima lá. Além de Santo Antônio dos Lopes, estão em operação os campos do Gavião Vermelho, em Capinzal do Norte, e Gavião Branco, no município de Lima Campos, com uma média de 80 poços de gás natural. Investimentos que geram renda para o estado, de acordo com o diretor-presidente da Gasmar, concessionária responsável pelo transporte do produto. Ano passado, em termos de dividendos distribuídos ao estado, os municípios e também arrecadação de tributos, a cadeia toda ela gerou mais de 80 milhões de reais para os cofres de municípios e estado. E esse ano a gente deve crescer um pouco mais, a expectativa nossa é que a produção do gás ela chegue um pouco mais de 10% superior a de 2017. A geração termoelétrica a gás natural produz energia a um custo mais baixo que as térmicas convencionais. É, portanto, uma alternativa econômica de complementação energética para abastecer o país. O produto extraído do subsolo é também menos poluente que os demais combustíveis fósseis. A previsão é que no futuro próximo, o combustível usado como energia elétrica possa ganhar adeptos. São 7h mais 4 minutos, 7h04, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, um relatório da Comissão Pastoral da Terra sobre os conflitos no campo no Maranhão foi apresentado nesta segunda-feira durante uma reunião entre vários órgãos. Pelo menos 400 comunidades estão ameaçadas no estado. Na oportunidade, o Poder Judiciário falou sobre a falta de resolução desses conflitos que se arrastam há anos. Dona Francisca é representante do movimento interestadual das quebradeiras de coco. Há cerca de 2 meses, ela foi vítima de ameaça de morte. Dentro da minha própria comunidade, por pessoas que não aceitam a nossa luta, a nossa conquista, a nossa luta pelo nosso território. Ameaças que se repetem em pelo menos 400 comunidades tradicionais em todo o Maranhão, de acordo com o relatório sobre os conflitos no campo divulgado pela Comissão Pastoral da Terra. O relatório mostra ainda uma redução no número de assassinatos no campo aqui no Maranhão, passando de 13 mortes em 2016 para 5 em 2017. Mas levando em consideração outras estatísticas, os conflitos agrários no Maranhão ainda trazem dados alarmantes.
Apesar da redução no número de assassinatos, as tentativas passaram de 5 em 2016 para 65 em 2017. Dos 226 conflitos no campo registrados em todo o país, 106 aconteceram somente aqui no Maranhão. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, esses conflitos são marcados pela formação de milícias, grilagem de terra e até mesmo por ações de grupos de extermínio. Contra essas comunidades, ameaçando essas comunidades. Eu mesmo já estive em situações em que jagunços passavam em frente o povoado, dentro da comunidade, com pistolas, para intimidar qualquer ação da comunidade. Em uma reunião que contou com a presença da Corregedoria de Justiça do Maranhão, do Ministério Público e de representantes de povos ameaçados e de entidades do movimento social, o Poder Judiciário se manifestou sobre a falta de resolução desses conflitos, que muitas vezes se arrastam por anos. O processo possessório em si, ele é muito complexo, ele depende de toda uma formatura, de toda uma atividade em que muitas das vezes o juiz precisa de determinadas provas. Dificuldade ainda maior para os povos tradicionais que sofrem com a violência no campo. Indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, sertanejos, que têm uma forma de viver em que as pessoas se sentem pertencendo aos seus locais, em que vivem há gerações. O desembargador tem razão, o problema não é fácil, não, é complexo. Agora, para essas famílias que vivem ameaçadas 24 horas, 1 hora, às vezes faz uma diferença muito grande entre vida e morte. É preciso também que o judiciário priorize essas questões, não é? Muitas das vezes audiências são marcadas, as pessoas têm um custo enorme, às vezes, de deslocamento de um povoado até a sede do município, e aí são desmarcadas essas audiências. Claro que é uma questão processual aí que precisa ser respeitada, né? Nós temos as leis que precisam ser respeitadas no país, mas acima, inclusive, é preciso perceber, para além das leis, para além do aspecto formal, que vidas estão em jogo, né? Nesse último final de semana passado também, pessoas ameaçadas, a gente viu aqui e falou sobre isso aqui no Bom Dia também, famílias que estão sendo constantemente ameaçadas, que podem morrer a qualquer momento, a lista é enorme e o estado do Maranhão se destaca, infelizmente, em todo o país em relação a essa questão de conflitos no campo. Precisamos todos nós fazer alguma coisa e, claro, a participação do judiciário é fundamental, a sensibilizar o judiciário é fundamental nesse aspecto aí. São 7 horas e mais 8 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. A partir de hoje, estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano passado, poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, SISU. O programa é para aqueles que desejam ingressar no ensino superior em uma universidade pública. Mais de 57 mil vagas serão ofertadas em 68 instituições para o segundo semestre deste ano. Para concorrer a uma dessas vagas, o estudante deve ter realizado o Enem 2017 e não pode ter zerado a redação. Todas as informações e inscrições estão no site sisu.mec.gov.br. A campanha de vacinação contra a gripe será encerrada na próxima sexta-feira, dia 15, em todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam ser imunizadas. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores da rede pública e privada, povos indígenas, gestantes, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema carcerário. Na noite de domingo, uma mulher foi morta vítima de feminicídio no município de Codó. Segundo a polícia, o companheiro dela desferiu facadas em seu corpo. Concilma Muniz de Souza tinha 36 anos e foi atingida por pelo menos 7 facadas. O autor do crime, identificado como Francisco Pereira, fugiu logo após o crime. A polícia do município faz buscas para localizar o autor do feminicídio. São 7 horas e mais 9 minutos. A participação aqui de Silvan Alves no Bom Dia. Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, chama atenção esse caso aí, mais uma vez, infelizmente. Mais um caso, né? Caiu aqui o nosso retorno. Viu? Ao vivo é assim mesmo. Então, mais um caso de feminicídio, violência contra a mulher, uma situação realmente seríssima. É impressionante como as coisas acontecem. A gente fica repetindo o tempo inteiro aqui, né? Que o fim do relacionamento, que o homem não aceitou aquele relacionamento, enfim. A gente espera esse ano, então, Silvan, acho que vamos fazer, inclusive, uma reportagem mostrando, já mostramos aqui alguns dados, não só no Bom Dia e outros jornais da casa, de um levantamento de números, de agora comparar, inclusive, com o ano passado, porque a percepção que a gente tem vendo
e participando do dia a dia da produção das notícias, é que esse ano, então, nós tivemos um crescimento, Silvão. Um crescimento, você tem sentimento também. É um crescimento. E se você acompanhar, e você divulgava na semana passada os dados divulgados aí no mapa, no Atlas da Violência, e os números, não é, impressionantes, números impressionantes de mulheres assassinadas, não é, cresceu. Isso é no país inteiro. E o Maranhão não está distante, não está fora dessa realidade, infelizmente. E é claro, né, que alguma coisa precisa ser questionada. Precisamos descobrir onde é que nós estamos falhando. A sociedade está falhando onde? Onde é que a sociedade está falhando? A falha do judiciário, enfim. É preciso afinar essa questão de se tratar a investigação e se chegar na fase processual, não é? Não tem efetividade, a aplicabilidade das medidas protetivas, enfim, não é? Há uma série de questionamentos que precisam ser feitos, porque nós temos aí a lei, muito boa, primeiro a Maria da Penha, depois a transformação desse tipo de crime em crime de feminicídio, não é? E as medidas protetivas, ou seja, hoje mesmo a mulher estando sob efeito dessas medidas protetivas, infelizmente ela acaba morrendo porque o cara acha que a mulher é propriedade dele e tal, acabou o relacionamento, ele não aceita, ou você é minha ou não é de ninguém, aquela coisa, não é? Que já não cabe hoje, nos tempos de hoje, nos tempos modernos, enfim, ninguém é dono de ninguém, não é? Ninguém a mulher não é propriedade particular de ninguém, nunca deveria ter sido, não é? Nunca deveria ter sido assim. Você colocou muito bem, nunca deveria ter sido assim. E aí, já que muitas pessoas têm esse entendimento, não é por falta de mobilização da sociedade, isso a gente sabe perfeitamente, que os movimentos têm uma ação frequente, né, na cobrança da aplicação dessas leis. Então a própria sociedade, era hora da própria sociedade se reunir com o Judiciário, Ministério Público, né, as próprias entidades que defendem os direitos das mulheres, para saber onde é que nós estamos falhando. Silvão, nós ouvimos o delegado que investiga essa situação específica lá de Codó, onde morreu essa mulher de 38 anos. Vamos ouvir o delegado da cidade, a investigação continua e nós vamos ouvir o delegado de Codó a respeito desse assunto. Vamos lá? Uma discussão desse casal, né, onde o autor, conhecido por Francisco Pereira da Silva, vulgo Pichica, não aceitou o término do relacionamento. E nessa pouca discussão que teve lá no local, ele desferiu 6 golpes de faca de arma branca contra a vítima, atingindo a região do tórax, do braço esquerdo e do queixo, onde praticamente ela teve óbito no local do crime, né? A polícia está em diligência no intuito de fazer a sua prisão, né? Já temos elementos suficientes para pedir a prisão preventiva desse elemento. Até o presente momento ele não foi localizado, mas a polícia vai representar pela sua prisão preventiva e a identificação dele já está definida, né? A vítima é conhecida por Concilma Muniz de Souza e o autor Francisco Pereira da Silva, vulgo Pichica. A autoridade policial, no caso a delegada da mulher, vai pedir a sua prisão preventiva. É o delegado Rômulo Vasconcelos falando a respeito desse caso, né? O delegado diz que não há dúvida já, inclusive da questão da autoria, né? Esse é mais um caso que está dentro daquele perfil, né, da maioria desses crimes passionais, que é o fato do cara não aceitar o fim do relacionamento. Esse foi mais um lá em Codó, e o delegado deve entrar hoje já com o pedido, né, representar o pedido de prisão preventiva do autor do crime, a partir do momento em que a maioria desses crimes aí, o cara ele premedita, ele faz todo um planejamento para que haja a execução, não é? Consequentemente o crime seja praticado. Obrigado, Silvão, ótimo dia para você. Ok, bom dia Adalberto, bom dia a todos. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14. No próximo bloco, o Maranhão lidera o número de casos de câncer de pênis no mundo inteiro. No Brasil já era, agora também no mundo, a pesquisa que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, saber os motivos. E mais, Imperatriz IBGE divulga dados do censo agropecuário na região. Instante só, nós voltamos já. São 7 horas e mais 18 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O Maranhão tem o maior número de casos de câncer de pênis do Brasil e do mundo.
Os dados são de uma pesquisa realizada no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. E sobre o assunto eu converso com o Dr. José Ribamar Calisto, urologista. Doutor Calisto, bom dia. Bom dia. Doutor Calisto, causa surpresa esses números agora? Não é? Não. Esses números não, porque nós vivemos num estado que tem um índice de educação social muito baixo. E há muitos anos, eu vivi no Hospital Geral, fui feito no Hospital Geral como médico há mais ou menos 38, 40 anos, e naqueles idos a gente já ensinava, a gente já aprendia os primeiros passos da cirurgia, amputando o pênis, cortando o pênis, mutilando o homem com uma cirurgia mutiladora que é a do câncer de pênis. E nós, ao longo desses anos, vemos a Sociedade Brasileira de Urologia vem se incomodando com isso. Falando para o Maranhão, que o Maranhão é vergonhosamente o primeiro estado da federação, depois falando que o Maranhão é o primeiro estado sul-americano a ter incidência de câncer de pênis, e agora o trabalho feito pelo grupo da universidade, capitaneado pelo Dr. Gil, pelo Dr. Ronald, por nós, Dr. Leodivan, doutora Silma, um grupo que nós compomos chamado de GCAP, que é o Grupo de Estudo de Câncer de Pênis, a gente conseguiu mostrar, através de um estudo estatístico muito bem feito, muito bem conduzido, que o Maranhão é o primeiro lugar no mundo, realmente, vergonhosamente, em incidência do câncer de pênis, de casos novos de câncer de pênis. Uma análise feita em 10 anos, foram subnotificados 392 casos em 10 anos. Quer dizer, isso é uma subnotificação. Por que subnotificação? Porque são dados que são retirados do Hospital Universitário e do Hospital Aldenor Belo. Aqui na capital? Aqui na capital. É um hospital histórico no Maranhão, o Aldenor Belo, como referência de câncer. E o universitário se engajou há mais ou menos uns 15 anos nessa luta, focado nessa luta. Além desse, tem o Hospital Geral, tem os hospitais do interior do estado, tem o UDI Hospital São Domingos, os outros hospitais que fazem esse procedimento, lógico, em menor número, mas Imperatriz, por exemplo, Balsas, Bacabal, são outras cidades que praticam a cirurgia de amputação de pênis, fazendo o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Então, uma grande subnotificação. Ou seja, nós estamos falando, inclusive, de hospitais aqui da capital. E tem muitas pessoas que procuram atendimento, muitas vezes, em outros estados também. Ainda tem esse aspecto, né? Pois é, nós temos a cultura de o paciente sair daqui para um amigo que mora no Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Câncer, São Paulo, Teresina, Belém. Há uns 10 anos, a Sociedade Brasileira fez o primeiro estudo epidemiológico do câncer de pênis e publicou que o Maranhão é o segundo colocado. Por que o Maranhão era o segundo colocado? Porque quando foi refinar esse estudo epidemiológico, foi visto que a maioria dos doentes que eram operados no Rio, em São Paulo, fora, principalmente em São Paulo, eles eram oriundos do Nordeste, especificamente do Maranhão. Então, até o estudo epidemiológico da Sociedade Brasileira de Urologia foi contaminado por esse viés. Agora não. Agora a gente conseguiu falar para o mundo que, volta a dizer, vergonhosamente, nós somos o primeiro colocado em uma doença que pode não existir, pois é prevenível. A prevenção é o foco. Por que o Estado do Maranhão tem? Quais são as causas identificadas desses casos, como o senhor diz, vergonhosos? Primeiro, a falta de saúde pública. A falta de saúde pública. Você não tem uma campanha. A gente vem batendo há anos nessa tecla. A Sociedade Brasileira de Urologia, a seccional do Maranhão, vem se oferecendo para capacitar a estratégia de saúde da família, para que o agente de saúde da família vá lá no foco, lá no seu interior do seu município, e comente com o paciente, com o morador de lá. Você tem algum problema no pênis? Se ele disser que tem, ele chama para o enfermeiro ou para o médico examiná-lo. Se o médico ou o enfermeiro do PSF não sabe o que é aquilo, encaminha para o centro de referência. Nós temos o Hospital Aldenor Belo, o Hospital Geral, e agora, ontem, eu reunido com a doutora Joyce e a doutora Silvia Godoy, o Hospital Universitário vai praticamente abrir as portas para os pacientes com ferida e lesões no pênis, contribuindo mais ainda e tentando chamar para si como academia, como publicadora dos trabalhos científicos, abrir as portas para esses pacientes que têm câncer de pênis. Então ele pode ser encaminhado pelo médico, vai do interior e vem direto para o hospital. Porque a gente precisa mudar essa realidade. O câncer de pênis é diferente do de próstata, é diferente do de rim. O câncer de pênis você pode não ter, é diferente de próstata. Próstata você vai ter ou não e não tem como impedir isso. A uma determinada época da vida esse câncer acende. O de mama também, mas o câncer de pênis não. Se você conseguir lavar a glande do pênis,
tirar o excesso de pele que cobre o pênis, você consegue evitar que ali gere um nódulo, uma ferida, uma degeneração e um câncer que vai progredir para o resto do corpo. Um problema sério também que a pesquisa aponta que os pacientes estão chegando com mais de 2 anos após o início dos sintomas, quer dizer, aí fica mais complicada a situação, né? Ele não tem acesso. Ele não tem acesso. Ele está no interior de Santo Amaro, para ele conseguir chegar aqui via o TFD, tratamento fora de domicílio, do seu município, ele leva 2 anos. E a idade, como mostra o trabalho também, está cada vez menor. Era acima dos 60, 70 anos, a nossa média de idade é de 52 anos. Doutor, obrigado pela entrevista aqui, vamos torcer para que realmente a gente possa, o Estado, né, todos possam se unir para mudar realmente esse dado que é lamentável. É o que a gente espera, que a academia espera, que a Sociedade Brasileira de Urologia espera e principalmente os pacientes aguardam também. Obrigado mais uma vez. Bom, agora nós vamos à região Tocantins, as informações de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olha, pacientes reclamam do atendimento na unidade básica de saúde do Parque São José. De acordo com a denúncia, faltam médicos. Crianças e idosos são os que mais sofrem. A falta do médico de demanda levou Aurilene e outros pacientes a procurarem o motivo e, assim, evitar tantas idas e vindas à unidade básica de atendimento do Parque São José. Tem mais de um mês que eu estou procurando atendimento aqui e não tem. A minha sogra também já cansou de vir para cá e não tem. Do fé que ela chega em casa zangada falando que não conseguiu porque não tem médico. O médico de demanda atende os bairros onde não há a presença de um agente de saúde. O profissional da UBS do São José é responsável por localidades como Imigrantes, Vila Macedo e parte do Planalto. Segundo a responsável pela unidade, que conversou com nossa equipe, mas não gravou a entrevista, a médica pediu para sair por motivos de estudos. Ninguém está exigindo demais não, só aquilo que a gente tem direito, né? Porque na realidade, entendeu, o pessoal parece que não está muito preocupado com a saúde das pessoas. A direção informou que são 20 atendimentos por dia, nos turnos da manhã e tarde, desde a enfermagem até a parte de odontologia. A UBS do São José é uma das 37 que realizam atendimentos em Imperatriz. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o resultado do censo agropecuário. Foram visitadas perto de 13 mil propriedades rurais em 19 municípios aqui da região. Destaque para o acesso à internet em 24% das fazendas visitadas. A coleta de dados para o censo agropecuário começou em outubro do ano passado. Em janeiro desse ano, os primeiros resultados foram apresentados para uma comissão formada por representantes da AGED, INCRA, Embrapa, sindicatos rurais e outros órgãos e entidades relacionadas direta ou indiretamente com a atividade rural. Tinha o objetivo de definir o perfil dos produtores brasileiros, né? Desde sua estrutura, a estrutura utilizada para executar os diversos tipos de cultivo, né, de criação de animais, ver o acesso deles à linha de financiamento, à assistência técnica. Os dados são baseados em informações repassadas pelos entrevistados referentes ao período de outubro de 2016 a setembro de 2017. O que houve de mudanças nesse período foi registrado pelos pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O censo levantou números importantes, como a quantidade de cabeças de gado na região tocantina, 1.221.000, com produção de 85 milhões de litros de leite no período da coleta de informações. A gente pode até especular, inclusive, que no momento próximo a gente pode ter um problema de crise de alimentos ou uma alta considerável do valor deles. Na semana passada, os dados preliminares da pesquisa foram apresentados à Comissão Municipal de Geografia e Estatísticas e podem ser contestados até o mês de julho, quando devem ser divulgados e publicados oficialmente. Vamos falar de política com o John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Ótimo dia, Adalberto. Ótimo dia a todos. Ô, John, a Justiça decretou disponibilidade dos bens do prefeito de Parnarama, não é? É isso, Adalberto. O Raimundo Rodrigues Silveira, prefeito de Parnarama, teve os seus bens indisponíveis, uma decisão de uma juíza da comarca de Parnarama. Qual o valor? Somando as duas ações, o valor equivalente a R$1 milhão, Adalberto, por conta ali de ato de improbidade administrativa. Claro, uma denúncia feita pelo Ministério Público e ali que alegou malversação do dinheiro público ali pelo prefeito da cidade de Parnarama em relação à construção
de um matadouro naquele município, Adalberto. O prefeito recebeu o dinheiro, realizou um convênio, foi realizado um convênio para a construção desse matadouro em Parnarama, só que as obras não foram executadas totalmente, apenas 80% delas concluídas, e aí o Ministério Público entrou com essa ação pedindo aí, a indisponibilidade no sentido de ressarcir o erário público. E aí também, além dessa ação, outra ação do MP em relação ao prefeito de Parnarama foi por conta também de convênios e também de execução de licitações. Houve irregularidades na execução ali, na realização de licitação ali naquele município. Então o prefeito daquela cidade, Adalberto, ali, claro que é uma decisão provisória, ele pode recorrer, mas a denúncia do Ministério Público contém provas ali suficientes no sentido ali de constatar que houve essas irregularidades. Algo comum, Adalberto, aqueles que nos acompanham neste momento, em relação a prefeitos de cidade interior. Às vezes recebem recursos, realizam convênios fraudulentos, até no sentido de empresas ali muito próximas aos gestores públicos que não têm capacidade nenhuma de executar as obras, elas acabam abandonando essas obras, nem concluem, e aí acaba gerando esses prejuízos e danos para a cidade. Mais uma vez, ressaltamos a importância do Ministério Público, das autoridades, no sentido de acompanhar e fiscalizar esses prefeitos do interior. Ô John, falar em prefeitura, o prefeito Magno Bacelar exonerou todos os servidores comissionados e contratados lá da prefeitura de Chapadinha? O prefeito Magno Bacelar, mais conhecido como o Nota 10, folcloricamente conhecido como Nota 10, o prefeito Magno, ali da cidade de Chapadinha, ele teve que, segundo ele, nota publicada pelo site da Prefeitura de Chapadinha, exonerar comissionados e também contratados temporários da Prefeitura de Chapadinha. Qual é a alegação? Ele alegou dificuldades em relação à lei de responsabilidade fiscal e também ali, digamos assim, problemas, dificuldades em relação ao orçamento do município. Ele alega queda de receitas, ou seja, na verdade ali o prefeito contratou muita gente, aqueles compromissos que esses gestores fazem, pré-candidatos e candidatos fazem ali na campanha, ainda mais no interior, que nós sabemos que prefeitos ali prometem emprego para todo mundo, Adalberto. Se eu ganhar, eu vou empregar você, sua família. E aí ele acabou inchando a prefeitura de Chapadinha e isso acabou conflitando com o que rege a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele acabou afetando parte do orçamento da prefeitura e ele teve ali que demitir esses comissionados e contratados, no sentido até de ajustar as contas e no sentido ali de dar um fôlego na economia, no financeiro da prefeitura de Chapadinha. Então o prefeito Magno Bacelar enfrenta essa crise na cidade. Isso deve gerar, claro, um desgaste muito grande à sua administração, porque por conta de demissões. Toda demissão é algo que prejudica tanto o prefeito quanto os moradores da cidade, ainda mais cidades do interior do Maranhense, em que a economia está fincada, né, na prefeitura municipal, que ali emprega a maioria da parte dos habitantes daquela cidade. Então, agora resta saber se o atendimento à população vai continuar o mesmo, né? Porque se for um número considerável, né, de pessoas, aí você vai ter um prejuízo também no atendimento à população, né? A situação bastante complicada, né? O Magno Bacelar já foi ele prefeito de Chapadinha várias vezes, Adalberto. Claro que é um prefeito ali que já enfrentou várias denúncias de corrupção, o Magno Bacelar, e aí ele se envolve mais em uma crise no seu governo. Como você falou, é claro que deve-se observar em relação ao funcionamento dos atendimentos básicos, dos serviços básicos do município, para que ele não seja afetado, para que não ocorra nenhum tipo ali de prejuízo para a população. Para finalizar, Adalberto, isso vale mais do próprio gestor público. O próprio governador Flávio Dino está aí, antecipa o 13º, tem equilibrado as contas no município, e tem outros gestores também, outros prefeitos da cidade do interior que também estão pagando em dia. Eu acho que mais que o prefeito Magno Bacelar acabou se atrapalhando ali, acabou cometendo equívocos em relação à sua administração. Bom, só para encerrar, o Ciro Gomes negou que existe um mal-estar aí com o DEM e o PP? O Ciro Gomes, presidenciável pré-candidato pelo PDT, ele tem aí articulado também o apoio de partidos do centro, entre os quais o Democratas e o PP. Só que quiseram criar um mal-estar a partir de uma declaração do próprio Ciro. O Ciro disse que a prioridade, claro, fazer uma aliança com os partidos de esquerda, o PCdoB, o PSB, e aí
acabaram desvirtuando a declaração do Ciro, dizendo que ele estava menosprezando os demais partidos. Claro que não, o Ciro ele vai bem nas pesquisas, ele tem articulado esse apoio do centro, e aí se o PP e o DEM apoiarem o Ciro, isso acaba ainda mais minando e desgastando a candidatura aí do Geraldo Alckmin, do PSDB, que também trabalha por uma aliança com esses dois partidos. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 33 minutos. No próximo bloco, mais de 1.000 atrações marcam São João de todos 2018 a partir de sexta-feira. E mais, empresários do setor hoteleiro, eles contabilizam aí, estão na expectativa para esse período junino, e vamos falar de esporte, hein? Já tem lá esse Junho, as notícias do esporte também, no último bloco aqui do Bom Dia Maranhão. Nós voltamos já. São 7 horas e mais 37 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Com mais de 1.000 apresentações, o São João de Todos 2018, promovido pelo Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís, anima os arraiais com atrações de Bumba Meu Boi, danças regionais, tambor de crioula, grupos alternativos e também shows musicais. A abertura oficial acontece nesta sexta-feira, mas as prévias já animam, inclusive, o público desde a primeira semana de junho. Para nos falar mais sobre este São João, recebo aqui no Bom Dia o secretário de Cultura e Turismo do Estado, Diego Galdino. Secretário, bom dia. Bom dia, mais uma vez é um prazer estar aqui no programa. Qual a expectativa para o São João diante da programação que já foi aí divulgada, enfim, já está acontecendo, que é dessas prévias juninas? Isso, fechamos as prévias aí no sábado e domingo com uma inovação, que foi a prévia na litorânea. E agora nós voltamos às atenções para dia 15, que é o grande início desse São João, em vários pontos na cidade, em vários pontos dos arraiais oficiais, com atrações nacionais e atrações locais, né? São mais de 500 atrações aí, mais de 1.000 apresentações, a todos os gostos, com a diversidade cultural que representa o Maranhão. As brincadeiras que se apresentam, os grupos que se apresentam, todos eles participaram de um edital. O senhor entende que essa é a forma realmente democrática, já que está lidando, inclusive, com verba pública? Isso, é a forma transparente do governador Flávio Dino de trabalhar, todo mundo que conhece a forma do governador trabalhar. Então lançamos o edital desde 2016, foi o primeiro ano do edital. É um sucesso de representatividade, os grupos agora recebem o recurso público diretamente do Tesouro para a sua conta bancária, de forma transparente, que qualquer pessoa possa consultar a quantidade, o valor que está sendo pago, como o dinheiro público está sendo aplicado para esses grupos. Então, é uma forma democrática. Alguns também, nós convidamos, alguns que não participaram, por exemplo, o Beto Pereira, o César Nascimento, nós convidamos para participar, pois moravam fora do estado, e assim como atrações nacionais também, que não são do Maranhão, que vêm para incrementar, para fazer esse intercâmbio cultural com a cultura do Maranhão. Falei em atrações nacionais, os aposentados vão ter aqui uma atração de luxo nesse período do ano, que é o cantor Agnaldo Timóteo, né? Isso, dia 28 nós estamos fazendo um arraial exclusivo para os aposentados, em parceria aí com o IMPREV, com o PAI, o Programa PAI dos Aposentados do Estado, que é uma demanda que já vinha desde o ano passado, conseguimos fortalecer agora no São João e ter esse grande show, que além do Agnaldo tem o Cláudio Fontana, que é um maranhense que mora fora há muito tempo, nós trouxemos no aniversário da cidade, e a banda Máquina do Tempo também para incrementar esse arraial para os aposentados na Cava das Dunas. Eu estou vendo aqui 17 dias de festa nos arraiais, são 8 dias de festa lá em Imperatriz, nós estamos ao vivo, inclusive em Imperatriz, 10 dias de programação nos bairros. Além desse circuito oficial, dos arraiais oficiais, né, existe um apoio também a outras manifestações, outros arraiais, outras festas promovidas aqui no estado e também no interior? Isso, nós temos, além do arraial oficial, que são os que é agrupado do governo do estado, como o de Imperatriz, como o da Maria Aragão, o IPE, nós temos também os apoios com as emendas parlamentares para diversos municípios da cidade, do estado, desculpa, para incrementar e cada município possa fazer o seu arraial, a sua tradição. Então, os prefeitos estão aí, os secretários de cultura municipais, eles estão aí com a responsabilidade de fazer e fomentar o São João de cada região, de cada cidade. Festejo de São Marçal, São Pedro, apoio também? Todo garantido, nós temos essa tradição, que é tradição a gente não mexe, então, graças a Deus, o Festival de Zabumba também, que é em julho, todos esses festivais que já são tradição, que já fazem parte do calendário oficial do Maranhão, estarão mais uma vez contemplados nessa grande festa popular maranhense. Os arraiais oficiais vão acontecer onde?
partir de dia 15, a partir de sexta-feira, na Maria Aragão, o Arraial do Ipen, o Arraial da Nauro Machado, nós temos o Arraial do Seprama, nós temos aí o Arraial da Vila Palmeira, o Pertinho de Você, que já começou, então, e os bairros também, que começam aí a partir do dia 23, o Arraial de Imperatriz, então tem uma diversidade muito grande, e faço o convite para que todos possam participar dessa grande festa. No sábado nós teremos aí nossa primeira atração nacional, que vem o Alceu Valença, o Nando Cordel, junto com a Flávia Bittencourt, que é maranhense, na Maria Aragão, fazendo uma grande festa para todos os gostos, para todo maranhense. O senhor já deu entrevista no Ponto e Vírgula falando sobre isso, mas a vinda do Aguinaldo parece ter uma polêmicazinha ainda. O pessoal parece que queria que ele viesse no mês passado, né, no mês de maio. Muito fizeram a polêmica, mas faz parte. Alguns falaram que eu queria acabar com a cultura maranhense trazendo o cantor, mas não deixaram eu terminar de fazer a programação e divulgar, mas o Aguinaldo ele vem para esse baile dos aposentados, uma demanda do pai, vai frisar isso junto com a Secretaria do IPREV, junto com a Secretaria da SEGEP, desde o ano passado nos provocou para isso, e agora conseguimos fazer esse grande arraial, que promete ser uma grande festa aberta ao público no dia 28 na Cava das Dunas. Secretário, obrigado pela entrevista, reforçando aqui o convite, sexta-feira então, a abertura oficial, digamos assim. Isso, sexta-feira, a partir das 19 horas, com muita segurança, vale frisar, nossa proposta desde o começo foi discutir com a Secretaria de Segurança, então que todos saiam de casa com segurança e retornem para suas residências com segurança, é a marca do governador Flávio Dino, a marca das nossas festas. Obrigado mais uma vez pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Bom, a cidade de Codó promove a 29ª edição dos Jogos Escolares, uma festa de cidadania e de valorização do esporte, que reúne cerca de 2.500 atletas, competindo em 15 modalidades. Foi dada a largada para mais uma edição dos Jogos Escolares da cidade de Codó. Um momento de confraternização entre alunos de escolas públicas e privadas, que conhecem desde cedo o verdadeiro sentido de uma competição. Nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes, cumprindo com o direito de levar o lazer, a integração e a solidariedade para eles através do esporte. Atletas como a Aline Vitória, que apesar de ter apenas 12 anos, já conhece bem a necessidade de se dedicar aos treinos. Eu treino 4 horas por dia e é muito bom estar aqui representando a minha escola e minha cidade no torneio desses. A 29ª edição dos Jogos Escolares de Codó é mais que uma competição entre alunos. É a oportunidade que muitos esperam para mostrar os seus talentos, resultado que vem sendo comemorado pela gestão municipal. Aqui está o nosso maior patrimônio, o nosso futuro, a juventude. E é com muita alegria que este ano a gente pôde proporcionar a toda a rede municipal de ensino mais de 1.500 uniformes. Todos eles estão com uniforme doado pela prefeitura, com as redes municipal e particular de ensino. Nesta edição, os Jogos Escolares foram ampliados para 5 espaços, o que tornou a competição ainda mais democrática, resultado de parcerias feitas pela prefeitura. Demonstra que essa é uma atividade do calendário da cidade de Codó. E muito feliz em poder estar aqui hoje, testemunhando esse evento, parabenizando o prefeito Francisco Najib pela excelente organização e desejando a todos que nós tenhamos muito êxito nesses Jogos Escolares aqui de Codó. É você incentivar a nossa estudantada a praticar o esporte. Eu tenho dito que você colocando a juventude para praticar esporte, enchendo ela de cultura e de ocupação, você com certeza está lá na frente evitando problema com as drogas, com a criminalidade e com várias outras pautas negativas que estão aí destruindo a nossa família. Bom dia, Laércio. Bom dia. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Está na hora de fazer um balanço aí depois da rodada do final de semana com muitos gols, né? Muitos gols, Adalberto Mello, inclusive com surpresa que eu vou deixar para depois. Confira alguns lances importantes da 10ª rodada da Série B que continuam mostrando a força das equipes que vieram da C no ano passado. Veja. Pela 10ª rodada da Série B, o Guarani saiu na frente do Vila Nova com este golaço de Ricardinho. Já nos acréscimos, Alex Henrique empatou para o Vila Nova, 1-1. Em jogo de 7 gols, o próximo adversário do Sampaio Correia, Figueirense, venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 4-3. José Antônio, Renan Mota e Ferrarez abriram 3-0 ainda no primeiro tempo. Também na etapa inicial, 2 gols do Atlético, de Júnior Brandão e João Paulo. No segundo tempo, João Paulo, agora o do Figueirense, fez o 4º gol. E já nos acréscimos, Tomás Bastos diminuiu.
O Figueira subiu à 4ª colocação com 17 pontos. Em Maceió, CSA e CRB não saíram do 0-0. O CSA segue vice-líder e o CRB na zona do rebaixamento. Com gols de Capa e Marquinhos, o Avaí venceu o Coritiba por 2-0. O Avaí agora está em terceiro e o Coritiba saiu do G4. Rafael Bonfim marcou o gol da vitória do Juventude fora de casa contra o Londrina por 1-0. Já o Paysandu saiu na frente do Goiás no Estádio Olímpico em Goiânia, com Renato Augusto. Mas levou a virada com gols de Alex Silva e Lucão. Mesmo com a vitória, o Goiás segue na zona do rebaixamento. Rodada que teve esse resultado importante do Goiás, que quer sair da zona do rebaixamento, mas o principal destaque da rodada acabou sendo esse jogo que você vai ver agora. O líder da competição, comandado pelo Rogério Ceni, acabou derrotado em São Paulo por outra equipe que veio da Série C no ano passado. Veja. A boa campanha dos 4 que vieram da Série C continua na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve confronto entre eles. O São Bento saiu na frente do Fortaleza com Douglas Assis. O empate do líder veio com Wilson, mas Doriva marcou o gol da vitória do São Bento de Sorocaba. Agora é o único invicto da Série B, na 6ª colocação com 16 pontos. O Fortaleza segue líder com 23. Pois é, Adalberto Melo, o Fortaleza é líder com 23, o CSA é vice-líder com 19, o São Bento é o 6º colocado, o único invicto da competição com 16 pontos, e o Sampaio Corrêa tem 14 e faz uma boa campanha. Ou seja, as equipes mantiveram a base do ano passado e fazem um bom trabalho nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo hoje, enfrenta o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A delegação Tricolor já saiu daqui no domingo, chegou à noite em Florianópolis, realizou um treinamento ontem no campo do Avaí. Enfim, time pronto, só não conta com o Fernando Sobral, que praticamente forçou o 3º cartão amarelo porque tem que realizar uma microcirurgia para estar pronto na sequência da Série B do Campeonato Nacional. O Figueirense que caiu uma posição. A 11ª rodada já foi aberta ontem com o empate entre Juventude e Coritiba. Com esse resultado, o Coritiba assumiu a 4ª colocação, o Figueirense cai para 5º lugar e o Sampaio Corrêa tem essa possibilidade de vencer hoje e quem sabe subir um pouco mais na tabela de classificação. E na Série D nós vamos ter confronto maranhense nas oitavas, vai ser um jogão, Papão e Cavalo de Aço, e olha que o Imperatriz está embalado aí, aquela vitória, apesar de ser nos pênaltis, conseguiu vencer perdeu no tempo normal. Perdeu por 2-1, ganhou a Imperatriz 1-0. Nos pênaltis. Eu vi o jogo, inclusive, a Imperatriz jogou de igual para igual, foi para cima do América, lá dentro, com torcida, com tudo, não tomou conhecimento. Se demorasse um pouco mais, ia empatar o jogo, entendeu? Porque jogou muito mais, principalmente no segundo tempo. E agora veio aí o Cavalo, hein? E a comemoração foi em um vestiário de Copa do Mundo. Nós separamos algumas imagens da comemoração do Cavalo de Aço depois da vitória histórica lá em Natal, diante do América. Veja a comemoração. Tremenda festa dos jogadores do Cavalo de Aço, que fizeram uma grande partida, talvez a maior partida da história do Imperatriz, mesmo sendo derrotado no tempo normal, porque foi um resultado expressivo. O Imperatriz jamais chegou tão longe em um campeonato brasileiro e vai ter a oportunidade de reeditar a final do campeonato estadual desse ano contra o Motoclube. Lembrando que Imperatriz e Moto já decidiram o estadual recentemente 2 vezes. Em 2005 deu Imperatriz com a decisão aqui em São Luís, este ano deu Moto com a decisão lá em Imperatriz. Desta vez, primeiro jogo é Imperatriz, a CBF confirmou o jogo para sábado, 7h30 da noite, no estádio Frei Epifânio da Badia, e a partida da volta é no domingo, dia 24, aqui na capital, às 4 da tarde, no estádio do Castelão. Expectativa de casa cheia lá, sábado 7h30, e aqui no dia 24, às 4 da tarde, no estádio do Castelão. Torcida do Imperatriz e do Moto nessa grande movimentação para esse duelo decisivo. E é bom lembrar também que esse confronto nas oitavas de final garante um maranhense no duelo que define uma vaga na Série C do próximo ano. Pelo menos um maranhense vai disputar o mata-mata do acesso. Vamos agora falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus, somos um só coração. E no dia 19, o Sampaio encara o ABC. Primeiro jogo aqui em São Luís pela semifinal da Copa do Nordeste. E o ABC segue em terceiro na Série C, Adalberto, mas foi derrotado neste final de semana pelo Atlético Acreano.
Veja aí algumas imagens, o Atlético Acreano segue fazendo uma grande campanha no Grupo A, é líder com 19 pontos, é a grande surpresa, time que até recentemente estava na Série D, o Mota inclusive eliminou o Atlético Acreano na Série C do ano de 2016 e agora faz uma campanha impecável, líder com 19 pontos e bateu o semifinalista da Copa do Nordeste, vencendo por 3-0 na Arena da Floresta, lá em Rio Branco, no último fim de semana. Valeu, Laércio, um ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto, e vamos nessa expectativa para a semifinal do Nordestão. Aliás, a semifinal do Nordestão que nós teremos aí, o Sampaio jogando, houve uma mudança, você informou ontem da data do jogo, de terça-feira para quinta. Joga numa terça-feira aqui em São Luís, depois na quinta. Dia 28. Volta, né? Dia 28 marcado o jogo da volta lá para a Arena das Dunas, mesmo local onde o Imperatriz alcançou essa classificação. Será que o futebol maranhense vai brilhar 2 vezes na Arena das Dunas, né? A expectativa. Dá até reportagem sobre isso. Com certeza. Valeu, Laércio. Um abraço. São 7 horas e mais 51 minutos. Para você, um ótimo dia. Amanhã, às 7 da manhã, Bom Dia Maranhão, de volta. Outras notícias no portal MA10.